nós deveríamos orar assim: Espírito Santo, sem ti não irei a lugar nenhum. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar alguns direcionamentos que o Espírito Santo tem me agraciado. E eu sempre falo que o nosso papel aqui de pastorear não é ser o dono da verdade, que já tem um dono, a verdade é Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, mas nos colocamos aqui na brecha para que o Senhor venha usar a nossa vida e você ser tocado, que você possa ser lapidado, todos nós. E que o Senhor tem falado comigo, tem falado a respeito da teimosia. Precisamos nos arrepender da nossa teimosia, ou ficaremos sozinhos pelo caminho. Meus irmãos, o que tem de crente teimoso está cheio, está ou não está? Nós não estamos aqui para defender a nossa verdade, mas a verdade de Cristo. Ah, mas eu sou uma pessoa de opinião. Sim, todos nós somos. Temos direito de expressar o que pensamos, o que sentimos, mas que isso não venha ferir aquilo que já está estabelecido, aquilo que o Senhor já deixou determinado. Senão somos nós que vamos perder. E o que acontece? Deus ele tem uma maneira de ensinar a cada um de nós, diferente dos pais e das mães, porque o pai e a mãe quer livrar o filho a qualquer preço, a qualquer custo das tribulações da vida. E Deus não, Deus pega e joga você nas tribulações da vida. Será que é nessa parte que os pais e mães de repente têm falhado? De querer defender o filho de processos que são necessários para o amadurecimento, para criar uma estrutura. E se você parar e refletir comigo, eu vou pegar Sadraque, Mesaque e Abednego por referência. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não, Deus não livrou. Deus os livrou dentro da fornalha, na fornalha, e não da fornalha. Então, às vezes nós queremos que o Senhor nos livre de processos e tribulações que são necessárias para um forjamento. Você já viu um ferreiro forjando um instrumento, um ferro? Meu irmão, é a base de fogo e pancada para chegar ao resultado que ele deseja. E eu vejo Deus meio como que um ferreiro assim, sabe? Que dá umas pancadas na gente, e o Pai desce o fogo, mas no final o resultado é maravilhoso. Amém, meus irmãos? E o que acontece? Nós temos manias de orar e pedir a Deus: Deus, me livre disso, Senhor, me livre daquilo, Senhor, não permita isso, Senhor, não permita aquilo. E quando acontece algo de ruim, a gente reporta: Deus não ouviu a minha oração. Eu chego a acreditar que tudo que a gente ora para Deus, Deus faz ao contrário. Você está pedindo para Deus fazer uma coisa, Samuel, Ele faz outra. É assim. Não é assim, pastor Reinaldo? Pelo menos na grande maioria das situações, né? Você pede para Deus: Deus, faça isso. Aí Deus olha, analisa a situação e fala: não, eu vou fazer desse jeito aqui,
porque vai ser melhor. E o que acontece? Eu acho que o maior medo, certeza que o maior medo que nós temos que ter é de não ter Deus junto conosco nos processos. Meu irmão, eu refleti a respeito disso e eu cheguei à conclusão que eu preciso orar, fazer uma oração inteligente, meus irmãos, uma oração inteligente. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã? Quem sabe? Ninguém. Então, nós deveríamos orar assim: Espírito Santo, sem ti não irei a lugar nenhum. Isso sim é uma oração inteligente. Sem ti não irei a lugar nenhum, porque nós não sabemos o que nos guarda amanhã. Nós não sabemos os vales e desertos e fornalhas que iremos atravessar. Nós não sabemos, meus irmãos, o que vai acontecer daqui 3 horas, 5 horas. Então, eu gostaria de reforçar isso com a igreja. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então deveríamos orar assim: Espírito Santo, sem ti não irei a lugar nenhum. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu vi um vídeo, meus irmãos, impactou o meu coração, e eu falei: Senhor, um dia isso vai acontecer comigo. O vídeo era retratando o último dia da vida de um homem. Ele levanta pela manhã, e aí ele vai, escova o dente, mostra ele tomando café, se aprontando, arrumando tudo e saindo de casa. Só que mostra de uma forma bem detalhada, ricos em detalhes. E aí eu olhei aquilo e eu falei: Senhor, um dia eu vou levantar, de repente, pela manhã, e vai ser meu último dia. O que acontece? Os irmãos, nós somos teimosos. Todos nós aqui, nós somos teimosos. Não vem colocar o seu corpo fora, porque você também é teimoso. É difícil a gente se inclinar ao Senhor. É difícil a gente se despir do nosso ego. É difícil a gente se despir do nosso achismo. Queremos que a nossa opinião prevaleça sobre amigos e familiares. Agora, eu acredito que seja muito inteligente você orar: Espírito Santo, eu não sei o que me espera amanhã, mas hoje eu não quero sair do meu quarto, da minha casa sem. É forte isso. A gente tem que parar de romantizar o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele é uma... A gente costuma dizer, ele é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala que é bom para a repreensão, para a edificação, e a gente precisa entender isso. Se o Evangelho é bom para me edificar, para lapidar a minha vida, então eu preciso estar com o meu coração aberto. Quem está entendendo, faz assim. Esta palavra, meus irmãos, falou muito forte ao meu coração. Eu gostaria de meditar com a igreja. Eu só vou ilustrar um pouco. Isso acontece após o povo ter construído o bezerro de ouro e ter desapontado o Senhor e a Moisés.
E Deus, ele começa a resistir à teimosia das pessoas, do povo que está no deserto. Deus livrou o povo do deserto? Não. Mas Deus estava com o povo no deserto. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar. Êxodo 33, versículo 1, me perdoe. Encontraram? O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. E no versículo 3, o Senhor disse para Moisés: vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês. Por quê, meus irmãos? Porque vocês são um povo teimoso. A teimosia, meus irmãos, nossa, em querer viver o Evangelho à nossa maneira, se amparando nos nossos achismos, nos nossos julgamentos, o juiz que existe dentro de cada um de nós, julgando tudo. A nossa teimosia, a nossa ansiedade. Por que o povo construiu um bezerro? Porque o povo é ansioso, não aguardou Moisés descer com o direcionamento. Essa ansiedade de querer tudo de uma forma rápida. Eu sempre digo: não entra na pilha da sociedade. Não entra na pilha da sociedade, porque a sociedade vai te deixar doido, depressivo e com síndrome de pânico e com crise de ansiedade. É o que você vai ter. Porque as pessoas, elas estão ficando doentes, meus irmãos. Você já parou para pensar no quanto de drogarias e farmácias que se tornaram 24 horas? Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas comprando remédios até de madrugada, porque se não fosse lucrativo para a farmácia ficar aberta pela madrugada, eles não abririam. Se estão abrindo é porque o caixa está funcionando, está dando lucro. Quantas pessoas sofrendo de crise de ansiedade, e acaba trocando os pés pelas mãos, fazendo bezerro de ouro, desagradando o Senhor. Quem está entendendo, faz assim. Quer ver um setor que sofre muito com isso? Eu vou aproveitar que o Celso está aqui e ele trabalha com isso. Prazo de entrega de frete, de carga, tem tirado a vida de muitos caminhoneiros. Produção. Quantas pessoas, cristianos, estão com problemas no ombro,
na coluna, de esforço repetitivo em linha de produção. Aí quando não serve mais, o que a empresa faz? Descarta. Mas a produção não pode parar. Mas vamos voltar aqui ao foco. Eu quero dizer para a igreja, não sou pessimista, eu creio na palavra do Senhor, eu creio que Ele tem o melhor para nós, mas não adianta, tem processos que o próprio Deus vai jogar você lá dentro, não vai te livrar, não adianta você orar, eu não quero ir para o deserto, eu não quero ir para a fornalha, não adianta você orar. O Senhor livrou José da prisão do Egito, mas Deus estava com José em todos os momentos, até lá dentro da prisão, trazendo revelação aos sonhos, direcionamento. E aqui, meus irmãos, cai por terra essa história que se Deus está comigo, eu estou sempre vencendo, tudo está mil maravilhas. Não, a pedagogia do Senhor é diferente da pedagogia do ser humano. Como eu falei, diferente das intenções dos pais. Eu comentei esses dias, né? Eu vi um vídeo também de uma mãe toda preocupada, esterilizando a chupetinha da criança, a aguinha morna, tal. Aí, daqui a pouco mostra a criança tomando água na cocheira do cachorro. Oh, meu irmão, tem coisa que não dá para livrar não. Tem coisa que não adianta. Como que a criança vai obter anticorpos? Vai ter que passar por algumas situações. E nesse momento, meus irmãos, o Senhor resiste à teimosia. O Senhor primeiro fala de uma promessa que Ele fez para os pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó. E fala assim: olha, eu fiz uma promessa para eles, tem uma terra esperando vocês, só que por causa da teimosia de vocês, eu não vou estar no meio de vocês. A nossa teimosia, ela acaba, meus irmãos, deixando a gente sozinho no deserto, e sozinho nós perecemos. Por que os nossos pais, eles suportaram todas as lutas e dificuldades que passaram? Porque eles não estavam sozinhos, a presença de Deus estava com eles, a presença do Senhor estava com eles. Por quê? Porque eles se inclinaram, eles aceitaram viver aquilo que Deus havia preparado. Eles aceitaram os processos, eles aceitaram as tribulações, e por isso o Senhor estava ali com eles. Aí continua dizendo: para que eu não os destrua no caminho. Porque o povo, quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram as suas joias de si, as suas joias, né, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés
costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. E todo aquele que o buscava o Senhor, saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, afora, todo o povo se seguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés estava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à sua porta da sua tenda, e adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Meus irmãos, gostoso é estar aos pés da tenda, ouvindo o Senhor, ouvindo as maravilhas dEle, o que Ele tem para nós. E após o Senhor ter falado com Moisés, Moisés decide rogar a Deus em favor do povo. E, meus irmãos, essa oração de Moisés é linda demais. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me fazes saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-se de que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. No versículo 15 diz assim: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair. Meus irmãos, você sabe qual que é a diferença dos nossos pais, heróis, heroínas? Eles amavam a presença do Senhor, e eles sabiam que se a presença do Senhor não estivesse com eles, o risco de perecer era muito grande. Que homem inteligente, Moisés. Já estava no deserto, sofrendo retaliações por causa da teimosia do povo teimoso, que não quer seguir o Senhor, que não quer buscar o Senhor, que não quer se render ao Senhor. E aí quando Deus fala: eu não vou, aí Moisés fala: eu vou tentar pensar um pouco aqui do que Moisés de repente deve ter pensado. Deve ter pensado assim: depois de tudo que eu vi, presenciei, tudo que aconteceu nesse deserto, eu não saio daqui sem a tua presença. Sabe qual tem sido o nosso erro? A gente tem banalizado a presença do Senhor.
nós temos trocado a presença do Senhor. Nós temos sido teimoso com as direções que Deus tem passado. Por isso que eu creio que não é inteligente você pedir a Deus que te livre dos desertos e processos e tribulações. A nossa oração tem que ser essa: Senhor, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja ao meu lado, porque se o Senhor estiver ao meu lado, se a tua presença estiver comigo, eu vou para onde o Senhor determinar. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender da nossa teimosia. Nós somos teimosos, teimosos em querer fazer do nosso jeito. Se resolvesse do nosso jeito, mas não resolve, não resolve. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então hoje, agora, ore: Senhor, eu não saio daqui sem a tua presença, eu não saio daqui sem o teu Santo Espírito. Eu vou lhe dar mais um exemplo. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Não. Mas o Senhor estava na cova com Daniel. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O Senhor livrou o nosso Jesus da cruz? Não. E por que a gente teima? E por que a gente briga com Deus quando passamos por algo? Por que a gente murmura tanto? Por que a gente começa a ameaçar o Senhor? Se o Senhor não fizer, eu também não vou fazer. Se o Senhor não fizer, eu vou sair da igreja, vou deixar de te buscar. Meus irmãos, esse espírito de barganha é satânico. Esse espírito de barganha, de troca com Deus, é coisa demoníaca. Isso não faz mais parte da nossa vida. Quantas pessoas, elas ainda vivem dessa forma? Sabe, por muito tempo nós fomos atraídos por uma forma de evangelismo tão astuta, que dizia assim: vem para cá, pare de sofrer. Não, meu irmão, você vai sofrer mesmo. Você quer Cristo? Quem quer Jesus aqui? Faz assim: você vai sofrer. O Evangelho não promete facilidade, mas ele promete que se a gente agradar a Deus, Ele vai estar conosco todos os dias. Todos os dias. E por isso que as pessoas, elas acabam desistindo, porque alguém disse para ela que ela viria na igreja, ia acabar o sofrimento dela, ia ser mil maravilhas, mas não é verdade. Não é verdade. Aonde está escrito isso? Então, nós precisamos, meus irmãos, ter essa mentalidade, aonde a gente estiver: Senhor, sem ti eu não irei. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Mas se o Senhor não estiver, nem daqui eu tiro os meus pés. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas.
Os nossos pais na fé só suportaram os processos porque a presença de Deus estava com eles. E que você possa entender isso. Precisamos que Deus esteja conosco em nossos desafios, porque só Ele garante a vitória. Amém? Para a gente finalizar, abra sua Bíblia em Mateus 26, 36. Eu acredito que aqui está o maior exemplo. Que Deus, Ele não vai te livrar de algumas coisas. Ele vai fazer você passar por algumas coisas. Mas se você não for teimoso, você vai estar junto com Ele. Ele vai estar junto com você. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, que contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Preste atenção, a primeira oração de Cristo. Aqui ele fala que estava difícil, mas mesmo na dificuldade, ele prefere que venha prevalecer a vontade de Deus. E voltando para os seus discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, segunda vez: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça a tua segunda oração, mesmo pedido. Continuando, voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi a orar pela terceira e repetiu as mesmas palavras. Sabe, meus irmãos, o que eu aprendo aqui? Que se o próprio Cristo orou 3 vezes, pedindo as mesmas coisas, porque estava pesado demais aquela angústia, estava pesado demais aquela tristeza, que como se ele estivesse já ali sentindo a própria morte, mas Deus não o livrou do que ele precisava passar. Então, ao invés de você ou eu ficar procurando facilidade no Evangelho, é melhor a gente mudar de estratégia, porque não tem. Mas ele faz uma promessa, ele faz uma promessa para todos nós, que se a gente obedecesse, ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E o importante é você entender que a presença, ela é preciosa, e que os pais que enfrentaram todos os processos e tribulações, eles só suportaram porque a presença de Deus estava com eles.
Então não peça. Não peça. Não peça para Deus te tirar da fornalha, te tirar do deserto. Não peça para Deus te tirar do processo que você está passando. Apenas clame a Ele e diga: Pai, eu só preciso da Tua presença. Porque se eu tiver o Teu Espírito comigo, o Teu Espírito vai me consolar, vai me abraçar, vai me fortalecer, e eu vou continuar trilhando, eu vou continuar marchando, eu vou continuar indo em frente. Quem está entendendo, faz assim. Então que isso seja algo que você venha aplicar na sua vida cristã. Essa oração: Espírito Santo, não sei o que vai acontecer daqui a pouco, não sei o que vai acontecer amanhã, mas olha, eu não saio daqui sem a Tua presença. Eu não saio, eu não posso viver sem a Tua presença. Amém, meus irmãos? Quem compreendeu a mensagem, faz assim: fecha a sua Bíblia, vamos orar.